Bom dia a todos, graças e paz de Jesus Cristo, aos irmãos que já se encontram aqui presencialmente, você que vai nos assistir logo mais na aula que está sendo gravada, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos encerrando o nosso módulo de introdução bíblica com o assunto de canonicidade. No próximo domingo, nós ainda teremos uma aula final, podemos dizer assim, de revisão de todo o conteúdo que foi ministrado. Então, eu gostaria que você se preparasse para o próximo domingo, para fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida, buscar qualquer outro esclarecimento com relação à disciplina, e espero que tenha sido muito proveitoso esse tempo que tivemos aqui, aprendendo juntos acerca da Palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração e logo em seguida já estaremos dando continuidade no nosso conteúdo de hoje. Senhor Deus, graças nós te damos por essa manhã, rogamos ao Senhor a tua bendita graça, iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, conformados à imagem de Jesus Cristo e como filhos obedientes que somos, que fomos regenerados pelo poder da bendita palavra, que o Senhor nos ajude e nos encoraje a não nos amoldarmos, ó Deus amado, com este mundo, mas sempre estarmos buscando, ó Deus, a renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade para com nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã e abençoa o Teu povo espalhado em toda a terra. Se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 2. E o verso de número 8. Nós falamos no domingo passado, só que foi na segunda carta de Pedro, com relação àquela questão dos falsos mestres e a postura que eles têm em relação à palavra de Deus, em relação às pessoas que seguem e ouvem esses falsos mestres, e nós observamos também, à luz da passagem da carta de 2 Pedro, as motivações do coração desses falsos mestres. Mas tem um ponto muito importante aqui na primeira carta, no capítulo 2 e o verso de número 8. Se você prestar atenção no contexto do capítulo 2, você irá perceber que Pedro ele está fazendo uma espécie de contraste entre dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que seguem a pedra de esquina ou angular que o próprio Deus estabeleceu sobre a igreja, não só sobre a igreja, mas sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Então é bom nós aprendermos o seguinte, que todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, elas vão girar em torno de Cristo. Podemos fazer a seguinte afirmativa: Cristo, ele é o centro de todas as coisas, tudo converge para Ele, e tudo se consuma na pessoa de Cristo. Quando nós lemos tanto a carta aos Efésios quanto a carta aos Colossenses, nós iremos aprender essa verdade bíblica, que Cristo é o centro de todas as coisas, e que fora da pessoa de Cristo também não há, podemos dizer assim, não há uma existência correta. Não só a existência, mas também não há uma subsistência de todas as coisas.
Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nele tudo subsiste, tudo. Então, um ponto bem prático, se nós estamos aqui nesse momento e você está nos assistindo, é porque Cristo, Ele tem nos sustentado. Porque fora de Cristo não há existência, como eu falei, e também não há subsistência de nada nesse universo. Mas no capítulo 2, no verso 8, preste bem atenção, por favor. Olha o versículo 7. Para vós, pois, os que credes, é preciosa. O que é preciosa? Essa pedra que Deus colocou. Olha o versículo 6 que você vai entender isso. É a pedra. Essa pedra é Cristo, que o próprio Deus colocou. Se você pegar Salmo capítulo 2, que é um salmo messiânico, nós iremos aprender uma verdade ali. Deus dizendo para o Filho: eu estabeleci o meu santo ungido, o meu santo rei em Sião. Então, é Deus quem estabeleceu Cristo como, digamos assim, o redentor de toda a humanidade. Por isso que fora de Cristo, como eu falei no domingo passado, fora de Cristo não há salvação. Agora pode haver sim salvação fora da igreja, porque a igreja não salva ninguém. Salvador só existe uma pessoa. Deus não colocou nenhuma instituição como Salvador. É bom nós aprendermos isso. Deus colocou o seu Filho como único e suficiente Salvador. Então vamos lá. E pedra de tropeço e rocha de escândalo, eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Para o que também foram destinados. Então, qual é o ponto? Tanto os falsos mestres do capítulo 2, de 2 de Pedro, é um princípio geral aqui, como também para pessoas que, digamos assim, que abandonam essa verdade, que dão as costas para Cristo, como para pessoas que apostatam da fé. Qual é o princípio aqui? O princípio é o princípio que essas pessoas foram destinadas para isso também. Foram destinadas. Então, o próprio Cristo também é quem preserva o seu eleito e encoraja e sustenta esse eleito a perseverar nessa fé até o final. Dentro da teologia, nós chamamos isso da perseverança dos santos. Então, quem é o verdadeiro crente? O verdadeiro crente é aquele que vai perseverar até o fim, porque Jesus, no Evangelho de Lucas, vai nos dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. E na vossa perseverança, em Lucas, estará a vossa redenção. Então é Cristo quem nos encoraja, quem nos sustenta, quem nos mantém nessa perseverança. Aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 5, preste atenção, olha aí uma verdade. Porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a fim de alcançar a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Então, é um entendimento errado nós pensarmos que eu creio em Cristo e aí eu estou por conta. Eu criei, o Espírito Santo me ajudou nesse crer, gerou a fé salvadora, e uma vez que eu já estou na igreja, uma vez que já estou batizado, uma vez que já estou servindo nos ministérios, aí agora é por minha conta, eu dirijo a minha salvação. Se você fizer isso, você vai para o inferno, direto.
Porque quem faz isso é Cristo. É Cristo quem nos guarda, mediante o poder dele. Porque ele sabe que eu e você não temos a capacidade de nos mantermos nessa salvação. Nós somos extraviados de natureza. Chamamos isso de depravação total, total. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nenhum. É isso que nós precisamos entender. Então, aqueles falsos mestres, eles tropeçaram na palavra, por quê? Porque foram destinados para isso. Foram destinados para isso. Essa é uma verdade bíblica. Não foi Calvino quem falou isso. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus que está usando, soprando essa verdade sobre o texto bíblico. Então, Deus, na sua soberania, Ele faz essas coisas. Ele faz essas coisas para quê? A Bíblia também responde, para o louvor da glória dEle. Dele. Porque dEle, Romanos 11:36, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Vou falar algo que pode até assustar você, mas até mesmo a perdição de uma pessoa. Deus está sendo glorificado. Deus está sendo glorificado. E por que Ele faz assim? Porque Ele é Senhor, sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor. Ele é o único Deus sábio. Ele é o único Deus soberano. Ele é o único que busca, em todas as coisas contidas nesse cosmo, a sua própria glória e o seu próprio louvor. Então, esse é o entendimento que perfaz a Escritura. E é nesse entendimento que nós temos que amadurecer, crescer, compreender, viver e glorificar a Deus. E glorificar a Deus. Porque dessa massa de caídos, aprove a Ele soberanamente olhar para mim e para você com graça. E Ele fez isso antes da fundação do mundo. E aprove a Ele me escolher e escolher você para a redenção. Para que Cristo seja tudo em todos, como a palavra bem nos revela. Tá bom assim? Então vamos lá? O terceiro princípio, a mensagem diz a verdade sobre Deus. Então, grande parte dos apócrifos foi rejeitada, porque não era autêntica. As autoridades judaicas e os pais da igreja primitiva rejeitaram ou consideraram de segunda categoria esses livros que tinham imprecisões históricas e até incongruências morais. Então, os reformadores rejeitaram alguns deles por causa do que consideravam como ensinamentos heréticos, como a oração pelos mortos, em 2 Macabeus 12:45, em Eclesiástico também, capítulo 11, verso 17, ensina a criação do mundo como a partir de matéria pré-existente. Então, se você pegar uma Bíblia que tenha os livros apócrifos, e você abrir lá no livro de Eclesiástico, capítulo 11, verso 17, você vai ver esse ensinamento, ao qual diz ali que o mundo foi criado de matéria já pré-existente. Isso nega a revelação bíblica, né, que diz que em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá em Hebreus 11 nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o existente veio à existência de coisas
inexistentes. Então, nós aprendemos isso logo lá no começo das nossas aulas, com relação ao fiat, né? Ao fiat de Deus. Deus deu o comando, fiat é comando, e aí o mundo veio à nossa existência, tá bom? Então, Baruque, capítulo 3, verso 4, ele vai ensinar também a oração pelos mortos. Eclesiástico ensina também que dar esmolas propicia expiação pelos pecados. Mas veja o que 1 de João 4, de 1 a 6, nos revela. Abra lá em 1 de João, capítulo 4, verso de 1 a 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, o qual tem ouvido que vem e agora já está no mundo. Aqui é importante você perceber isso, tá? O que João está dizendo aqui, ele não está dizendo que a pessoa concreta do anticristo já estava presente no primeiro século da era cristã. Não é isso que João está dizendo, tá? O que ele está dizendo é que o caráter desse anticristo, o que é um anticristo? É toda pessoa ou qualquer, podemos dizer assim, ou qualquer premissa que opõe-se a Cristo. Então, toda pessoa ou qualquer pensamento que opõe-se ao pensamento de Cristo e à palavra de Cristo, podemos considerar que seja um anticristo. Certo? Nós sabemos que essa pessoa, ela ainda vai surgir na história, sim, nós não negamos isso. Mas ela não está a pessoa não está presente no primeiro século, mas o caráter dela está. Tá? É isso que João está dizendo. Então, qual é o ponto histórico? Qual o ponto histórico? O ponto histórico é que essa questão da heresia, do falso ensino, sempre caminhou lado a lado com a igreja, sempre, sempre, desde o primeiro século. Então a igreja, ela sempre batalhou pela genuína fé, sempre. Abra sua Bíblia em Judas. Olha o versículo 3, Judas. Logo depois aí de 2 de Pedro, de 3 de João, vem Judas. 3 de João, aí vem Judas. Olha o versículo 3. Amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação. Olha, então Judas, o que ele estava se propondo a escrever para esses leitores primários? Ele estava pretendendo escrever coisas acerca da comum salvação. Agora, continue. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé, uma vez por todas foi transmitida aos santos. Fé aqui é doutrina, tá? Fé aqui não é fé no sentido redentivo, mas a fé aí é doutrina. Então Judas escreve, encorajando esses irmãos do primeiro século a batalharem ardentemente pela doutrina que uma vez por toda foi transmitida. Olha, isso aqui é muito bacana, não sei se você já prestou atenção. Esse de uma vez por todas significa o quê? O encerramento da revelação.
Não tem mais nada a ser revelado. Tudo o que compete à doutrina, Deus já nos deu. Deus já nos deu. Não precisa revelar mais nada. Se você prestar atenção na segunda carta de Pedro, olha o capítulo 1, olha o verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. Então, mais uma vez, Pedro fazendo a afirmativa, nos têm sido dadas o quê? Todas as coisas, para vivermos o quê? Uma vida santa e uma vida de piedade. Então, não tem que revelar mais nada. Revelação cessou, nós já falamos isso aqui em outros momentos, tá bom? Então, vamos lá, o versículo 4, de 1 de João 4. Filhinhos, vós proceder de Deus e os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Então, quem ouve falso mestre, quem vai ouvir o anticristo, é o mundo. É o mundo. Olha o versículo 6. Aí João vai fazer um contraste. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Então, uma prova do cristão verdadeiro é aquele que ouve. Porque Jesus vai nos ensinar em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você não ouve a voz de Deus, através da Escritura, se você não ouve a voz de Deus através do seu pastor, a qual Deus colocou para cuidar da sua vida, para zelar pela sua alma, a grande verdade é que você não é de Deus, então. Porque o texto bíblico está dizendo isso. Quem é de Deus nos ouve. Então, infelizmente, tem muita gente dentro das nossas igrejas que não são de Deus. Porque não ouve a Deus, não ouve através da palavra, não ouve através dos seus pastores, não ouve através da pregação, não ouve através do aconselhamento, e por aí vai. Então, olha lá. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando nós analisamos a Escritura e vamos comparar com esses escritos apócrifos, nós chegamos a essa conclusão. Tá? Que esses escritos não foram inspirados devido a essas incongruências, não só incongruências espirituais, mas teológicas, morais, éticas e por aí vai, tá bom? Então, 1 de João 4, de 1 a 6, que nós vimos, nos revela o fato de que esses livros foram incluídos por Jerônimo em sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, lá em 404, a pedido do Papa Dámaso I, e serviu de apoio à sua aceitação, embora o próprio Jerônimo tenha dito que eles não eram livros do cânon, mas apenas livros da igreja. Livros da igreja, tá? Então, quando a gente fala livros da igreja, eles têm um certo grau de valor e importância, mas não são canônicos. Não são canônicos, não devem ser considerados como livros que pertencem ao cânon, tá bom? Então, não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que é chamado o Concílio da Contra-Reforma,
Então, quando chegou a reforma, ela eclodiu em 1517. Então, quando chega em 1546, a Igreja Romana ela vai convocar esse concílio na cidade de Trento, aonde ele foi considerado como o concílio da Contra-Reforma, que a Igreja Romana declarou oficialmente os apócrifos fazendo parte do cânon. E por que ela vai fazer isso? Porque os reformadores rejeitaram isso. E quando eu falo reformadores, eu não estou falando apenas de Calvino, tá, gente? Eu falo de Lutero, eu falo de John Hus, eu falo de John Wycliffe e vários outros pré-reformadores. Então, os reformadores, eles rejeitaram isso, esses livros apócrifos, por entenderem que eles não foram inspirados, tá bom? Então, com exceção de 1º e 2º Esdras e da oração de Manassés. Então há no mínimo esses e o Cântico de Suzã também é um escrito apócrifo, que eu esqueci de colocar aqui, mas no mínimo tem esses 4 livros que não foram inseridos no cânon, podemos dizer assim, no cânon romano, tá? 1º e 2º Esdras, a oração de Manassés e esse Cântico de Suzã também, que é, digamos assim, que podemos colocar aqui, é um adendo ao livro de Esther, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Igreja de Roma estaria alegando que a Igreja tem autoridade para designar uma obra literária como escritura. Então, na aula passada, qual foi o princípio normativo que nós aprendemos? Que a Igreja, ela não é mestra do cânon. A Igreja, ela é serva. A Igreja, ela não tem autoridade para designar uma obra como canônica ou não. A Igreja apenas reconhece essa canonicidade através desses princípios que nós estamos estudando, tá? Mas a Igreja Romana, por entender que ela é mestra desse cânon, então ela pegou e colocou esses livros e considerou os mesmos como canônicos, tá bom? Enquanto os protestantes têm sustentado que a Igreja não pode levar nada a se tornar escritura, mas apenas reconhece o que Deus já determinou que fosse escrito como palavra dele próprio. Então a Igreja, os concílios, os teólogos, do 1º até o 4º século, podemos dizer assim, eles apenas foram iluminados pelo Espírito Santo nesse reconhecimento desses livros autoritativos e assim elaborarem a lista final dos livros que nós chamamos de livros canônicos, tá bom? Então, assim, os escritos apócrifos não devem ser considerados parte da Escritura. E não devem porque, primeiro, eles não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento. Se você pegar o prólogo do livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo, você vai ver claramente ali no prólogo que o escritor, ele mesmo assevera que ele não está debaixo da condução do Espírito Santo. O próprio autor de Eclesiástico, no prólogo. Tá? Então, nós não consideramos esses livros como autoritativos, por quê? Porque eles não têm o mesmo tipo de autoridade do Antigo Testamento. Se você pegar os livros do Antigo Testamento, como é que geralmente eles começam? Veio a mim a palavra do Senhor, o Senhor me disse, peso do Senhor. Então, o profeta reconhece que ele está debaixo da condução do Espírito Santo. É Deus quem está trazendo aquela palavra a ele. Não está partindo do seu próprio entendimento.
tá bom? Segundo lugar, não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu do qual se originaram. Por exemplo, Romanos 3:2, vamos ler Romanos 3. Romanos 3, olha o verso de número 2. Muita, de todas as maneiras, certamente primeiro foi-lhes confiada a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela veio mediante o contexto judaico. A palavra de Deus origina-se, podemos dizer assim, no povo judeu. Por isso que eu falei na aula anterior, que nós não podemos provocar aquela cisão entre pensamento judaico e pensamento cristão. Porque geralmente alguns pensam, não, pensamento judaico é uma coisa, pensamento cristão é outra coisa. Sim e não. Sim e não, tá? Então, o cristianismo, ele nasce, podemos dizer assim, sobre o lastro judaico, de pensamento, de cultura, de cosmovisão, de epistemologia, e por aí vai, tá bom? Então, só para a gente entender isso, tá? Então, a Bíblia nasce nesse contexto judaico, tá bom? Vamos prosseguir. Não foram consideradas as Escrituras, em terceiro lugar, por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. Então, a gente nós não vemos Jesus fazendo nenhuma citação desses livros. E você pode se perguntar assim, mas pastor, Jesus tinha conhecimento desses livros? Claro que tinha. Claro que tinha. Lucas vai nos ensinar que crescia Jesus, capítulo 1, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, o judeu, e Jesus era um judeu, ele era iniciado na fé judaica desde cedo. Desde cedo. Mas Jesus não faz nenhuma citação desses livros. Se esses livros fossem inspirados, com certeza Jesus iria fazer citação dos mesmos, como também os apóstolos, tá bom? Então, o quarto contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Devemos concluir que eles eram meramente palavras humanas, não palavras inspiradas por Deus, como as palavras das Escrituras. Tá? E isso é muito importante, porque hoje muitos crentes estão acreditando muito mais no que o homem fala do que naquilo que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala hoje para muitos e nada é a mesma coisa. Mas o guru tal, o guia espiritual tal, o filósofo tal, o camarada lá que está bombando nas redes sociais, com palavras de autoajuda, de autoafirmação, isso, aquilo, outro, o que muitas dessas pessoas falam é tomado como regra, como norma por muitos crentes, infelizmente. Mas o que a palavra de Deus fala e nada para muitos é a mesma coisa também, para tristeza nossa. Para tristeza nossa. Tá bom? Então vamos lá. Qual a lista mais antiga de livros do Antigo Testamento? Preste atenção aqui. Quando cheguei ao Oriente e encontrei-me no lugar em que essas pessoas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão os livros do Antigo Testamento, avaliei os fatos e os enviei a ti. São estes livros do Antigo Testamento: Gênesis,
Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 4 livros dos Reinos. Aqui ele está incluindo 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. No cânon judaico não tem essa separação. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Não. São considerados os livros dos reinos. 4 livros. Tá bom? 2 livros das crônicas, 1 e 2 Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Esdras e os 12 profetas menores. Faltou Neemias, né? É que Esdras e Neemias também é considerado um livro só. Não tem essa separação de Esdras e Neemias, tá bom? Os 12 profetas menores. Essa lista foi reconhecida por Melito, bispo de Sardes, em 170 depois de Cristo. Essa é a lista mais antiga considerada canônica. 170 do Antigo Testamento. Se você prestou atenção na leitura, faltou Esther. Não é? Faltou o livro de Esther. E por que faltou nessa lista? Porque se você prestar atenção no livro de Esther, o nome Deus não aparece. O nome não aparece. Mas Deus está no livro de Esther, do começo ao final. Através das suas ações, através da sua providência, através do seu cuidado, através da sua soberania. Nós enxergamos Deus claramente ali. Mas o nome em si não aparece. Tá bom? Então, devido não aparecer esse nome Deus no livro, o livro teve uma certa resistência, podemos dizer assim, a ser considerado como canônico. Posteriormente, ele foi considerado canônico. Tá bom? E foi introduzido ao cânon, tá bom? Então, o 4º princípio, ele veio com o poder de Deus. Outro teste determinante de canonicidade é o poder do livro de edificar e equipar os crentes. Isso requer o poder de Deus e, consequentemente, deveria ter uma força transformadora. Então, a Bíblia é o único livro no mundo que pode transformar o ser humano. Só a Bíblia. Porque Hebreus 4,12 nos diz, falando da palavra, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar e dividir corpo e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. 1 de Pedro 1,23 vai nos dizer que nós fomos regenerados pelo poder da palavra. Parece até contraditório, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo faz isso também, essa questão da regeneração, do novo nascimento. E qual é o ponto teológico aqui que nós precisamos aprender? Que não podemos desassociar a palavra do Espírito. Não, palavra de Deus é uma coisa, pastor, e Espírito Santo é outra. Sim e não. A palavra foi soprada pelo Espírito. É essa palavra, se a Bíblia não fosse esse livro vivo,
ela não poderia ter essa capacidade, esse poder de gerar vida em mortos espirituais como eu e você. Como eu e você. Por isso que ao nos aproximarmos desse livro, nós temos que ter isso em mente. A Bíblia é um livro vivo e ela tem esse poder de transformar-me, de me regenerar, de me quebrantar, de arrancar o coração de pedra, colocar o coração de carne, de gerar vida. A Bíblia tem esse poder. Então, isso era um teste determinante de canonicidade. Esse livro, ele tem essa força transformadora de equipar os crentes e de edificar os crentes. Se a mensagem de um livro não atingia seu devido objetivo, se não tivesse o poder de mudar vidas, se a mensagem de um livro não atingia esse objetivo, então Deus, evidentemente, não estava por trás da sua mensagem. A mensagem divina certamente seria apoiada pelo poder de Deus. Vamos abrir em Isaías 55. Olha o versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, e não retornará para mim vazia, e realizará o que me apraz, e cumprirá aquilo para que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus. Estou enfatizando isso. A minha, a sua pode voltar sim. Mas a de Deus não. A de Deus não. E é importante nós sabermos isso, irmãos. Deus não é como nós, que solta palavras ao vento, à toa. Não. O texto bíblico está dizendo aqui, se você prestou atenção, e cumprirá aquilo para que a enviei. Então Deus fala, mas fala com propósito e fala com um objetivo claro. Então, por exemplo, na criação, Deus diz, haja luz, e o que houve? Ficou vagando? Não. Na hora. No princípio criou Deus os céus e a terra, o cosmos veio à existência. Por quê? Porque Deus está falando com propósito, Ele está enviando a sua palavra com um objetivo certo, e aquilo que Deus comunica é realizado. Eu não sei se você prestou atenção nos evangelhos, a mesma coisa se aplica a Jesus Cristo. Ele vai dizer para aquele oficial romano, vai, o teu criado já está curado. Ele falou e o criado lá ficou curado na mesma hora. Então Jesus também, ele fala a sua palavra com um propósito determinado, para aquilo que ele objetiva realizar. Tá bom? Então vamos prosseguindo aqui. Então o quinto princípio, ele foi aceito pelo povo de Deus. Então um profeta de Deus era confirmado por um ato de Deus. Milagre. Agora, nós vimos no domingo passado que João Batista foi um profeta enviado de Deus, mas ele não realizou milagre algum. Essa questão do milagre, ela vai ser um princípio, mas não pode ser aplicado a todos, porque tem muitos profetas que escreveram no Antigo Testamento que foram usados por Deus na composição do escrito bíblico, mas que esses profetas também foram anônimos. Por exemplo,
lá, Provérbios de 25 a 29, nós vamos aprender, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, nós vamos aprender que os homens de Ezequias transcreveram Provérbios de Salomão. Foram amanuenses, podemos dizer assim, de Salomão. Agora, esses homens de Ezequias não fizeram milagre algum. Milagre algum. Nós vamos ver também que há alguns escritores que fizeram parte também com relação à composição tanto de primeiro como de segunda crônicas, e até mesmo também parte do livro de Samuel. Eles foram escritores bíblicos, mas também não realizaram milagre algum. Mas geralmente, no geral, nós podemos afirmar isso, que o profeta ele era confirmado por um ato de Deus, um milagre, e era nomeado porta-voz de Deus pelo povo que recebeu a mensagem. Então, o selo da canonicidade dependia de o livro ser aceito pelo povo. Isso não quer dizer que todos da comunidade a qual a mensagem do profeta fora pronunciada a tivessem aceito como autoridade divina. Profetas e apóstolos foram rejeitados por alguns. Só um exemplo do Antigo Testamento, 1 Reis 17:19, está lá Elias. Elias era profeta de Deus? Sim. Deus, através dele, operou sinais, milagres? Sim. Agora, toda a comunidade pactual reconhecia e aceitava Elias e sua palavra? Não. Não. Então isso é um outro ponto que acompanha a comunidade pactual também. Ao longo da história nós aprendemos isso, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nem sempre o povo que compõe essa comunidade pactual reconhece aquele a qual é o enviado de Deus. Nem sempre. Nós aprendemos isso claramente ao longo da Escritura. Claramente. Nós vamos ver ao longo da Escritura alguns momentos da comunidade pactual, a comunidade pactual sendo dirigida totalmente por pessoas que não têm nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Mas o ponto que nós aprendemos é que Deus nunca deixou o seu povo sem uma voz profética. Nunca. Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, e quanto ao longo da história da igreja. Nunca. O ponto hoje é que nós estamos cercados, podemos dizer assim, né? Desse elemento. Mas Deus nunca deixou a sua igreja ser uma voz profética verdadeira, reconhecida por Ele, enviada por Ele, podemos dizer assim, tá bom? Então, mas os crentes da comunidade do profeta reconheceram a natureza profética da mensagem, assim como outros crentes contemporâneos familiarizados com o profeta. Essa aceitação tem duas fases, aceitação inicial e reconhecimento subsequente. Então, a comunidade poderia reconhecer de início tanto o profeta como a palavra, ou poderia reconhecer subsequentemente. Tá? Então, não necessariamente.
Porque nós sabemos como é que é o coração do homem. Como é que é o nosso coração? Nosso coração é incrédulo, gente. Nosso coração é duro. Nosso coração é obstinado, insensível. Então, por exemplo, isso aqui se aplica ao próprio Jesus. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Muitos na época de Jesus não reconheceram e nem aceitaram a palavra de Jesus, que era uma palavra autoritativa, que era uma palavra vinda da parte de Deus para o seu povo. Mas o que é que João vai nos revelar? Veio para que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. O clero religioso da época de Jesus rejeitou totalmente, não aceitou a palavra de Jesus e nem aceitou ele como profeta, porque esse era um dos ofícios de Cristo. Cristo, ele cumpre o antigo, ele não só cumpre, ele está no antigo. Então, os ofícios de Cristo era ser rei, profeta e sacerdote. Nós não vemos ninguém no Antigo Testamento cumprindo eficientemente esses três ofícios, mas Cristo cumpre. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. A gente vê Samuel sendo profeta e sacerdote, né? Mas não vê Samuel sendo rei. A gente vê Davi sendo rei e sendo profeta, mas nós não vemos Davi sendo sacerdote, não é? Mas Cristo cumpre esses três ofícios e o povo rejeita. Isso, tá bom? Então havia essa aceitação inicial do livro pelo povo a quem foi endereçado era crucial. Vamos ver 2 Tessalonicenses 2,13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha lá, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados, pelo Senhor, por Deus tê-los escolhido desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e da fé na verdade. Então, a igreja de Tessalônica, ela reconheceu logo de início essa palavra. Mas olha na primeira carta agora, no capítulo 4. Olha o versículo 2. Porque vós bem sabeis que instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí, olha o versículo 8. Assim, quem rejeita isso, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E, na verdade, não é 2 Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses 2,13. Olha lá. Por isso também devemos dar graças a Deus sem cessar, porquanto, ao receberdes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, não a recebeste como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual opera em vós, os crentes. Então, de início,
os tessalonicenses receberam essa palavra proclamada por Paulo. Isso nós podemos dizer que foi uma aceitação inicial. Mas lá, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos perdão, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos aprender aí também, ó. Nós vamos aprender aí também. Que quem rejeita isso, esse ensino que Paulo está dando, no versículo 7, ó, versículo 8, assim, quem rejeita isso, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, o que Paulo vem falando aqui no capítulo 4, até o verso 8, que é o verso que nós estamos analisando, de onde procede, de quem procede essas orientações? De Paulo ou de Deus? De quem procede é de Deus. E quem rejeita esse ensino está rejeitando quem? O próprio Deus. Porque a palavra é dele, não é de Paulo. O ensino é dele, não é de Paulo. Tá? Então, vimos aí claramente esse princípio da aceitação inicial do livro pela a comunidade pactual, tá bom? Então, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês as aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13, tá bom? Então, ele foi aceito pelo povo de Deus. A ampla evidência de quais livros foram aceitos imediatamente para o cânon. Os livros de Moisés foram colocados imediatamente com a Arca da Aliança, Deuteronômio 31, 26. A obra de Josué foi acrescentada, a Arca também, em Josué 24, 26. Depois vieram os livros de Samuel e outros também. Tá? Então, alguns argumentam que Provérbios 25:1 mostra uma exceção. Sugere que alguns provérbios de Salomão não foram aceitos no cânon durante a sua vida. Antes, os homens de Ezequias, como eu falei outrora, transcreveram outros provérbios de Salomão. É possível que esses provérbios adicionais, de 25 a 29, não tenham sido apresentados oficialmente à comunidade dos fiéis durante a vida de Salomão. Talvez por causa do seu declínio moral posterior. A gente sabe que no final da caminhada da vida de Salomão, Salomão fez um monte de besteira. Não é verdade? Um monte de besteira. Mas, como eram provérbios autênticos de Salomão, não havia razão para não apresentá-los mais tarde, então aceitá-los imediatamente como autorizados. Por exemplo, a Bíblia diz que Salomão escreveu para mais de 1000 provérbios. Mas nós só temos 31. Isso aqui tem um ponto que posteriormente vai entrar nele. Nós só temos 31. O Evangelho de João nos narra que Jesus fez e falou muitas outras coisas. Aí João vai usar uma palavra, vai usar um recurso literário chamado hipérbole, né? Que se fôssemos escrever, não caberiam no mundo os livros. Claro que caberia, ele está usando um recurso literário que a gente chama de hipérbole, dizer que seriam muitos livros, mas caberiam no mundo sim. Tá? Então,
Nesse caso, Provérbios de 25 a 29 não seria uma exceção à regra canônica da aceitação imediata. Tá bom? Então, o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, ele vai começar com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. Então, quando você for ler o livro de Êxodo, um exemplo, qual é a história que o livro de Êxodo vai narrar? É a história da redenção. Deus em resgate do seu povo. Deus dá o cordeiro de livramento para o seu povo. O sangue do cordeiro é eficaz apenas para aqueles que o obedecem. Qual foi o ensino do Êxodo lá? Para pegar o sangue e passar nos umbrais e nas vergas das portas e janelas, não era isso? Será que todos fizeram isso? Eu acho que não. Quem fez? Só os obedientes. Como em todo lugar tem rebelde, não é verdade? Esse é o princípio. Todo lugar tem rebelde. Com certeza teve alguns que não deram crédito à palavra do profeta, no caso Moisés. E quando nós pegamos o livro de Êxodo como um todo, nós vamos aprender isso. E alguns obedeciam e outros desobedeciam. Tá? Então, o Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes. O êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto. Como é que vai fechar o Antigo Testamento? O Antigo Testamento fecha com a expectativa do Messias que estava por vir. É assim que se encerra o Antigo Testamento. Então, a promessa feita em Gênesis 3,15, aquela promessa ela vai ser ampliada, podemos dizer assim. Deus vai jogar mais luz sobre essa promessa de Gênesis 3,15 ao longo de todo o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento vai se fechar com essa expectativa. Ele virá. Então Deus conduz e provê toda a história do Antigo, culminando para isso, dizendo que o que ele havia prometido lá em Gênesis 3,15 vai vir. A semente da mulher vai vir. Vai chegar à plenitude dos tempos. Aí passa-se 400 anos, Cristo vem. Então, o próximo estágio na história da redenção é a vinda do Messias. Então, podemos dizer assim, o Antigo Testamento é uma fase, que foi a fase de preparação dessa promessa. O Novo Testamento é o quê? É o cumprimento. A promessa veio. E o Verbo se fez carne, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Então, o Deus conosco
de Isaías 7,14, cumpre-se em João 1,14. O Verbo se fez carne. Deus está entre nós, na pessoa de Cristo. Então, não é de estranhar que não tenha havido nenhum acréscimo nas Escrituras até que tivesse ocorrido esse próximo e maior evento na história da redenção. Então, os apócrifos, voltando rapidinho, os livros apócrifos, eles vão surgir nesse período do encerramento da profecia em Malaquias, capítulo 4, até o surgimento de João Batista, que é o último profeta. Então, nesse período, é escrito esses livros apócrifos, onde narra a história do povo judeu. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus, vai narrar isso. A história das guerras do povo judeu, tá bom? Mas nesse período, digamos assim, não houve revelação. Deus cessa a sua revelação temporariamente. Aí depois essa revelação volta, já no Novo Testamento, na boca de João Batista, profetizando no deserto. Tá bom? Agora ele vai narrar, e João Batista vai preparar o evento maior na história da redenção, que é a chegada do Verbo, a encarnação do Verbo. Tá bom? Então, essa é a razão pela qual o Novo Testamento consiste, de escrito dos apóstolos. Então, foram eles que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de um modo preciso as palavras e atos de Jesus e interpretá-los corretamente para as gerações posteriores. Aqui cabe um ponto para a gente entender, hermeneuticamente falando, né? Tudo bem, os apóstolos, eles estão sob a direção do Espírito, sim. Agora, como é que os apóstolos vão interpretar aquilo que Jesus falou para eles? Eles vão interpretar à luz do Antigo. Por exemplo, Atos 2. Como é que Pedro vai interpretar aquilo que está acontecendo ali em Atos 2? Ele vai interpretar à luz de Joel 2. Como foi dito pelo profeta. Aí ele vai fazer a citação de Joel 2, da profecia. Então, ele interpreta Pentecostes à luz de Joel 2. E como é que nós devemos hoje, como intérpretes de hoje, como que nós devemos interpretar Joel 2? À luz de Atos 2. Atos 2 joga luz sobre Joel 2. E aí eu tenho uma interpretação exata. E qual é a interpretação? É que grande parte da profecia que Joel profetiza lá em Joel 2 cumpre-se em Pentecostes. Cumpre-se em Pentecostes. Porque para quem é continuista, ele vai jogar isso lá para frente, futurista. Algo que ainda vai acontecer. O que vai acontecer é um trecho e é a profecia escatológica de Joel que cumpre-se na vinda de Jesus. Os elementos cósmicos, aquilo se cumpre no retorno de Cristo. Mas o derramar do Espírito, profetizado em Joel 2, cumpre-se em Pentecostes. Eu não posso ficar esperando o cumprimento disso ainda. Já se cumpriu. E quem é que me diz que já se cumpriu? Atos 2. Por quê? Porque Pedro cita. Como é que Pedro vai interpretar, como eu falei?
Joel 2, a luz do Pentecostes. A luz do Pentecostes. Tá bom? Então, os apóstolos têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em verdade e autoridade às palavras do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. A autoridade de Deus está sobre a vida dos apóstolos. Tá? A autoridade de Deus está sobre o escritor dos Hebreus, que não foi um apóstolo, está sobre a vida de Marcos, que também não foi um apóstolo, Lucas, que também não foi um apóstolo, Judas, não o traidor, né, mas o escritor da carta que nós lemos, que não foi um apóstolo, mas está sob a autoridade de Deus. Por isso fala e por isso escreve, tá bom? Mas a existência de alguns escritos do Novo Testamento, não produzidos diretamente por apóstolos, como eu falei aqui agora, mostra que havia outros na igreja primitiva, aos quais também Cristo havia dado capacidade mediante a obra do Espírito Santo. Então, Judas, Marcos, Lucas, o escritor dos Hebreus, são essas pessoas, a qual Deus confere a autoridade do Espírito, para poder falar e escrever coisas da parte de Deus. Tá? É bom entender isso. E, por conseguinte, deviam fazer parte do cânon. Para alguns livros, no mínimo Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas, a igreja tinha, pelo menos em algumas áreas, o testemunho pessoal de alguns apóstolos vivos para confirmar a autoridade divina absoluta desses livros. Por exemplo, no caso Marcos, Pedro exerceu influência. Pedro ainda é vivo quando Marcos escreveu o seu evangelho. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, quem vai bater o martelo como um livro canônico? Pedro. Porque Marcos recebeu influência de Pedro. Lucas vai receber influência de Paulo. Tá? Então, no critério de canonicidade, isso também é um peso. O livro não poderia ter sido escrito por algum profeta, ou seguidor de profeta, apóstolo, ou seguidor de apóstolo. Mas havia essa necessidade do testemunho. Não só do testemunho, mas também da coerência doutrinária, moral, ética do livro. Também. Tá? Então, não devemos nos surpreender o fato de que a igreja primitiva tenha sido capaz de reconhecer Hebreus e outros escritos não registrados por apóstolos como verdadeiras palavras de Deus. Não disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Então, os teólogos do primeiro século tinham isso em mente, na aceitação ou não do livro, tá? Somente em 367 depois de Cristo, na 39ª carta pascal de Atanásio, continha uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Então, já em 367, os livros do Novo Testamento eram conforme nós temos hoje, os 27 livros. Era a lista dos livros aceitos pelas igrejas da parte oriental do mundo mediterrâneo. A parte oriental, essas igrejas do lado oriental, para você entender, era do Oriente do Mediterrâneo até a China. Então, todas as igrejas do lado oriental do Mediterrâneo até a China já reconheciam em 367 os livros do Novo Testamento como temos hoje.
Por exemplo, hoje, não sei se você já leu alguma coisa, pesquisou a esse respeito, na Rússia nós não temos mas a predominância não é a Igreja Católica Romana, é o quê? É a Igreja Ortodoxa Russa. Então podemos dizer que a Igreja Ortodoxa Russa, ela é uma remanescente dessas igrejas orientais. Tá bom? Que houve uma ruptura ao longo da história quanto a isso, tá bom? Então, em 397 somente, no Concílio de Cartago, representando as igrejas na parte ocidental do mundo mediterrâneo, concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista. Então, 30 anos depois, lá em Cartago, foi fechada a lista. São as mais antigas listas definitivas do nosso cânon de hoje. Então, para você ver, demorou-se praticamente quase 400 anos para a igreja reconhecer os livros do Novo Testamento. Os do Antigo já haviam sido reconhecidos. Então, não foi um processo fácil e rápido, tá bom? Agora aqui, devemos esperar que algum outro livro seja acrescentado ao cânon? Por exemplo, Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. Se você já leu Colossenses, está lá. Era por os de Colossos lerem a carta de Laodiceia, e os de Laodiceia era para lerem a carta de Colossos. Cadê essa carta? Não existe. Desapareceu. Era para nós termos 4 cartas aos Coríntios. Quantas cartas nós temos aos Coríntios? Se você ler a carta com bastante atenção, você vai chegar a essa conclusão. Era para termos 4. Quantas temos? 2. E aí você pode perguntar, pastor, e se essas cartas aparecerem hoje, elas serão introduzidas no cânon? Não, não serão. E nem irão aparecer. Então, a frase de abertura em Hebreus coloca essa questão na perspectiva histórica apropriada. A perspectiva da história da redenção. Hebreus 1:2 vai nos dizer: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nos últimos dias, tem nos falado pelo seu Filho. Então, qual é o contraste aqui? O contraste é entre a manifestação verbal de Deus, de outrora. Nós vimos isso lá no começo da nossa unidade sobre revelação, por meio dos profetas, e a manifestação verbal nestes últimos dias. Então, dá a entender que a comunicação de Deus a nós, por seu Filho, é o ponto culminante de sua mensagem à humanidade e sua revelação final maior aos homens neste período da história redentora. Então, só voltando aqui rapidamente, então, essa manifestação, essa comunicação verbal de Deus de outrora, por meio de profetas, tá? No último dia, ela se expande no progresso revelatório, certo? E culmina na revelação de Cristo, que está trazendo, digamos assim, a revelação final, redentora, para a humanidade. Por isso que Cristo sempre vai estar chamando a atenção dos seus ouvintes
para Ele. Me ouçam. Me ouçam. Porque eu estou trazendo a mensagem final. Cristo sempre vai estar dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, não a tem. Cristo sempre está chamando para si a atenção dos ouvintes. Cristo hoje, ele continua, através da pregação, porque Paulo vai dizer isso, quando nós pregamos é como que se Cristo estivesse apelando através de nós, para que a humanidade se converta, se quebrante, abandone os seus pecados, creia em Cristo. Por quê? Porque é a última revelação. Não há mais o que esperar. Se você já leu, e esse princípio já está lá em João Batista. João vai dizer: o tempo está cumprido. Ou seja, qual é o ponto? Não há mais tempo. Não há mais tempo. E o que ele diz? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por quê? Porque João entendeu que a manifestação de Cristo chegou. Por isso que ele está dizendo: o tempo está cumprido. Não há mais o que esperar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai nos dizer: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Mas o que o homem sem Deus vai dizer? Pastor, eu sou muito novo. Deixa eu envelhecer mais um pouco, né? Deixa eu curtir a vida. Depois, quem sabe, né? Eu não me torno cristão. Olha o que o pecado provoca: cegueira. Porque ele não sabe se ele não vai ter nem um minuto a mais de vida. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não é? Então, a revelação que vem por meio do Filho é muito superior a qualquer revelação na antiga aliança. É enfatizada nos capítulos 1 e 2 da carta aos Hebreus. Todos esses fatos indicam que existe um ponto final na revelação de Deus em Cristo e que, uma vez completada, essa revelação nada mais pode ser esperado. Vamos abrir Mateus 17. Mateus 17. Olha o verso 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Se você pegar o verso 4, quem está com Jesus aqui? Moisés e Elias. O representante da lei, podemos dizer assim, e um representante dos profetas. Mas quem Deus manda as pessoas ouvirem? Moisés e Elias? Não. Deus manda ouvir quem? O seu filho. A ele ouvir. Moisés e Elias cumpriram seu papel na voz profética, no estágio da redenção. Beleza. Agora chegou a palavra final. Cristo. Agora chegou o Cordeiro
de Isaías 53. É Ele que vocês devem ouvir. É Ele quem vocês devem crer. Deus não nos manda, na verdade, nunca nos mandou crer em homem algum. E agora Deus, mediante essa visão aqui, nessa transfiguração de Cristo, em Mateus 17, Deus, digamos assim, Ele concentra toda a atenção no Redentor, Cristo. Cristo. Por isso que Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Cristo é o centro da revelação. Qual é o centro da Bíblia? É Cristo. Apesar que não há uma unidade de concordância nisso. Pegar só um escritor, por exemplo, Walter Kaiser, ele vai entender que todo o Antigo Testamento ele vai girar em torno do cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Então, tudo que Deus vai fazer ao longo do Antigo Testamento é por cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. E qual é o cumprimento da promessa? Cristo. Cristo é o cumprimento. Então, o Walter Kaiser, ele vai entender isso. Tá? Que o centro do Antigo Testamento é o cumprimento da promessa. Então, entre os teólogos não há uma unidade, digamos assim, de concordância nesse aspecto. Tá? Então, como eu falei, o Walter Kaiser vai dizer que é o cumprimento da promessa, outros vão dizer que é Cristo, outros vão entender que é o pacto, e por aí nós vamos, tá bom? Mas aqui, voltando a essa questão de Cristo como centro, e devemos esperar que algum outro livro seja acrescentado ao cânon? Resposta, bem objetiva, não. Não. Porque se isso ocorrer, que algum outro livro hoje seja acrescido, Deus não estava no processo então. Então Deus falhou. Deus falhou. E como, construindo um raciocínio lógico, né? Como sabemos que Deus não falha, logo, nenhum outro livro poderá ser acrescido ao cânon. Tudo que temos no cânon hoje é necessário e suficiente e completo para a nossa redenção e edificação da Igreja de Deus, sendo esse Cristo colocado como Senhor sobre tudo e sobre todos, é o ápice da revelação redentiva de Deus a nós. Certo assim? Deus os abençoe. Nós encerramos aqui o nosso conteúdo. No próximo domingo, nós iremos fazer essa aula, digamos assim, de revisão, tá bom? Que você possa ver alguns pontos das aulas passadas, anotar, trazer por escrito para facilitar as suas perguntas, as suas dúvidas, questionamentos, certo? Que nós queremos abrir um espaço aqui, todo o nosso tempo vai ser destinado a isso, para nós respondermos isso para a vida dos irmãos, tá bom assim? Foi, para você que está nos assistindo, eu publiquei no nosso grupo, para você que está aqui também, nós gostaríamos que essa nossa última aula fosse presencial com todos, tá bom? Nós só precisamos do feedback dos irmãos, da resposta de vocês, para que nós possamos nos programar, tá bom? Mas
o nosso desejo, principalmente o meu, é que todos os irmãos estivessem presentes aqui nas dependências da igreja, para que a gente possa ter esse tempo. Tá bom assim? Então, desde já, a gente fica no aguardo da resposta, para que a gente possa programar a aula de domingo que vem. Não havendo essa possibilidade, será feita, o irmão Wayne vai colocar um link no Zoom para participação, tá bom? Mas nós queremos que todos participem e interajam com esse tempo, tá bom assim? Então, um bom almoço a todos, Deus os abençoe e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.